E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de pré-história? Bom, o nosso foco vai ser a arte, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente começa a ter de registro, né? De arte rupestre, né? Arquitetura primitiva, escultura. Então vamos tentar compreender um pouquinho como surgiu tudo isso? Bom, a pré-história ela vai estar dividida basicamente em três períodos, tá? A gente não tem data certa para colocar aqui, né? Alguns livros vão variar as datas, então assim nada é tão certo. A gente vai trabalhar em cima de hipóteses, porque, né, não sobrou nenhum vivo da época para contar, a gente não tem informação que foi passada de geração a geração, a gente não tem registro histórico, então tudo o que a gente vai trabalhar aqui são hipóteses, tá? São teorias que são mais aceitas, né? Que os historiadores, os arqueólogos, todos concordam com essas teorias, tá? Então, a pré-história, ela vai estar basicamente dividida em três períodos, né? E quais são eles, né? A gente tem o período paleolítico, né? Que é o período da pedra lascada, né? O neolítico, que é o período da pedra polida, e a idade dos metais, certo? Dentro do paleolítico, a gente vai ter também algumas subdivisões, que elas não interessam para a gente nesse momento. O nosso foco aqui é quando a gente começa a ter achados artísticos, tá? Que a gente, pra gente, a gente vai chamar de arte, né? Para quem produzia na época ainda não tinha aí uma consciência, porque estava muito atrelado à necessidade, utilidade, tá? Não tinha uma reflexão em cima disso. Então, beleza. Qual momento a gente está aqui na história? A gente está mais ou menos 30 mil anos antes de Cristo, certo? Então, o que a gente começa a ter aí de achados históricos, né? A gente começa a descobrir alguma coisa no século XIX, tá? Então, olha só no século XIX que a gente começa a descobrir as primeiras cavernas que tem ali os animais representados, né? As primeiras esculturas que foram sendo encontradas. Então, como que vai acontecer? Um arqueólogo, ele estava ali com a filha dele, ela entra num buraco ali da gruta, né, que já estava fechado, e quando ela olha para cima, ela vê um teto ali completamente cheio de representações de animais de caça de grande porte, tá? Eu enviei alguns vídeos para vocês, então, né, esses vídeos a gente tem tudo mais detalhado, tá? O que a gente vai chamar de arte rupestre, a gente vai ter espalhado praticamente pelo mundo inteiro, tá? Só que acaba que em história da arte, e isso não só arte rupestre, mas quando a gente estuda história da arte, isso eu falo muito em sala, a nossa visão ela ainda é muito eurocêntrica, né? Ela é muito voltada para a Europa, né? A visão do colonizador. Mas a gente tem gruta, caverna com esses registros praticamente no mundo inteiro. Tem muita coisa aqui no Brasil também. África nem se fala, tá? Mas quais são aí as duas cavernas mais famosas, né? Que são as cavernas que mais aparecem nos livros de história, né? A caverna de Altamira na França e Lascaux, né? Altamira na Espanha e Lascaux na França, ok? Então são essas duas cavernas. Altamira na Espanha, Lascaux na França. Então, o que acontece? Em Altamira, na Espanha, a gente vai ter uma imagem que ficou muito famosa, que é a do bisonte, né? Do bisão, animal de grande porte. Se a gente for reparar, para a época, é uma imagem muito realista, né? A gente tem uma fidelidade ao real muito grande se a gente for considerar a dificuldade da época, né? Então a gente vai ter a nossa primeira teoria, né? Que é a primeira teoria em que os historiadores, os arqueólogos, eles concordam, né? Que a gente vai chamar de magia propiciatória. Por quê? Porque essas imagens que vão sendo encontradas, né? Elas estão, em sua maioria, bem escondidas, bem no fundo da caverna. Elas não estão ali para serem vistas, né? Para serem encontradas lá no fundo da caverna. Elas estão ali escondidas, né? Meio que de propósito, né? O que vai ser a teoria da magia propiciatória? Vai ser o homem
começando ali a ter uma crença no poder da imagem. Então ele vai representar aquilo que ele quer possuir, aquilo que ele precisa. Então vamos pensar aqui. Quem é esse homem, né? Do que ele vive? Ele vive da caça e da pesca, certo? Ele não estabelece residência fixa, então ele foge de um clima mais rigoroso, né? Ele está em busca de animais para ele caçar, peixe para pescar, árvores frutíferas para ele poder se alimentar. Então, nesse momento, o homem ele é nômade, ele está em constante movimento. Então, ele passa ali numa gruta, ele vai fazer ali a magia propiciatória dele, daí um tempo aquele grupo que estava ali vai embora, chega outro grupo, e aí o que vai acontecer? Começa a ser encontrado também algumas imagens sobrepostas umas às outras, tá? Então a gente vai ter aí a teoria em cima da magia propiciatória, né? A teoria de que eles tinham um lugar especial para representar. Como assim? Aquele primeiro grupo passou pela caverna, representou o animal. Passou um tempo, foi embora. Passou ali mais um tempo, chega um outro grupo e vai ver aquela representação e vai deduzir que aquilo ali deu certo, né? Que o poder daquela imagem fez com que aquele grupo anterior atraísse aquele animal, certo? E o que eles vão fazer? Eles vão representar por cima. Por quê? Porque eles acreditam que é naquele lugar especial ali que dá certo, ok? Gente, teoria, tá? A teoria mais aceita é essa. Então, beleza, a gente tem esse homem que é nômade, que vive da caça e da pesca, que vive em grutas, né? Mas esse homem aí, com o passar do tempo, ele vai descobrindo algumas coisas, né? O que vai ser encontrado também, né? De registro dessa época. Aqui, isso aqui a gente vai chamar de Vênus, né? Essas Vênus, essa em especial é a mais famosa, né? É a Vênus de Wallendorf, né? Por que ela vai ser chamada de Vênus, né? Para quem conhece, a Vênus é a mesma deusa Afrodite, né? Da mitologia grega, da mitologia romana. Naquela época nem existia ainda, né, essa crença. Mas por que lá no século XIX, quando eles começam a encontrar isso tudo aqui, eles vão chamar de Vênus? Repara bem, aqui a gente não tem importância alguma com o rosto, né, com a consciência, com a personalidade, porque o homem nesse momento ele se iguala ao animal, tá? Ele não tem a consciência de que ele é diferente dos demais animais. Então, o que importa aqui? Além do alimento e de um esconderijo seguro, do que o homem precisa? De reprodução, né? Então, a teoria mais aceita é que eles também faziam uma certa magia propiciatória para atrair fertilidade, né? As mulheres férteis. Então, o que importa aqui? É seio, é barriga, é bumbum, né? É a região genital. Não importa neste momento aqui a personalidade, o intelecto, o homem nem sequer tem consciência disso, né? Os membros, eles são completamente ignorados. Então, aqui é o poder reprodutivo, o valor meramente reprodutivo da mulher, certo? O que vai acontecer também, né? Essas pinturas, né, elas são realizadas em lugares escondidos, de difícil acesso, com pouca iluminação, né? Então aí o homem, né, vai passar o tempo, o homem vai evoluindo aos poucos, vai descobrindo outras coisas, né? Então o que a gente conclui? Antes mesmo do homem ele ser um pintor, lembrando que não era meramente pintura, tá? No fundo da caverna, como que isso acontecia? Eles iam fincando, né? Sulcando a imagem. Tinha lá a ferramenta, ele ia batendo, né? Para poder criar aquele contorno do animal, para depois preencher com alguns pigmentos. Como que era feito esse pigmento, né? A gente tem várias teorias. Com fezes, com sangue, com ovo, tá? Isso ovo das mais diversas aves possíveis, tá? Então você juntava aquele primeiro elemento úmido, pastoso, você acrescentava o pigmento, a cor, que podia ser adquirido com terra, tá? Algumas pedras coloridas que eles podiam, né, macerar ali até virar um pozinho da cor que eles queriam, enfim.
né? Várias formas de se obter a cor desejada, o pigmento desejado. Claro, eles possuíam as mais diversas cores? Não, né? Em sua maioria preto e tons terrosos. Muito dificilmente ali um branco, certo? Beleza. A gente entra então no período neolítico. O que vai acontecer no período neolítico? O homem ele vai descobrindo aos poucos que ele pode plantar e colher, tá? Sendo assim, ele vai descobrir a agricultura. Então, ele vai aprender a domesticar os animais. Então, ele aos poucos ele vai perdendo a necessidade da magia propiciatória, porque ele não precisa mais caçar. Ele aprendeu a domesticar, tá? A criar rebanhos, né? Então ele sabe ali que o animal precisa se reproduzir, ele vai aprender a cuidar desse animal, a conviver com esse animal. Então ele não precisa mais caçar, lutar. E a luta, pessoal, era na mão, tá? No máximo ali com o auxílio de alguma ferramenta, de alguma lança, né? Então, beleza, a gente perde essa necessidade. Então a gente perde a necessidade também da magia propiciatória. Mas o homem ele não vai deixar de fazer representações pictóricas na caverna, certo? Lembrando que antes do homem ser o pintor, ele era o escultor. Como assim? Desde que o homem ele evolui, né? Ele adquire essa forma pinçada na mão, né? Ele sabe ali manusear os objetos, ele sabe criar ferramentas, ele sabe esculpir. Então, antes mesmo dessa representação pictórica, ele já esculpe, né? Então, beleza. O homem ele já planta, ele já colhe, ele já domesticou o animal, né? Então, qual vai ser o lugar dessa arte que ele está produzindo no teto e na parede da caverna? Se ele não precisa mais fazer magia propiciatória, né? Então, a gente começa a encontrar, né? A gente não, né? Os arqueólogos, né? Representações de homens convivendo com animais, certo? Né? Representação ali do que a gente vai compreender hoje como uma espécie de carro de boi, né? O homem ali ele já domina o fogo, né? Então o que vai acontecer? A gente já tem representado aqui adulto, criança, homem convivendo com o animal. Então a gente já está vendo essa evolução no que tipo de coisa que ele está representando ali, tá? Lembrando, tudo teoria. Da onde surgem essas teorias? Justamente desse estudo, né? Estudo de pintura que é encontrada, escultura, né? Algum material genético ali, né? Que quando você pega para estudar, você vai deduzindo uma série de coisas, certo? Então, beleza, né? O homem ele descobre a agricultura, ele deixa de ser nômade, ele começa a estabelecer, como se diz, residência fixa, né? E aí começam a surgir as primeiras aldeias. E das primeiras aldeias para as primeiras cidades aí é um pulo, né? Então a gente superou a magia propiciatória e a gente começa a ter as primeiras crenças. Crença em quê, né? Você tá lá tranquilo, cuidando da sua vida, do seu rebanho, né, da sua plantação. E de repente cai um raio, ou de repente faz sol demais e muito tempo sem chover, prejudica a sua plantação. Ou também pode acontecer de chover demais, ou de chegar um clima muito rigoroso e prejudicar ali os seus animais e a sua plantação. Pessoal, a gente começa a ter as primeiras crenças, tá? Então vai surgir o deus Sol, a deusa Lua, o deus do vento, o deus das águas, deusas, né? E assim por diante. Como que a gente deduz isso, né? A gente começa a ter algumas construções, né? No caso dessa construção aqui, são os primeiros que a gente vai chamar de nuragues, tá? Essas construções cônicas de pedras umas em cima das outras. Não tem argamassa para unir isso aqui, então é tudo na mão mesmo, com muito cuidado. Então você vê que é uma coisa muito difícil de construir. O que está acontecendo? O homem começa a crer que tem alguém lá de cima ou de algum lugar que tá mandando esse raio, né, que tá mandando essa chuva que não acaba, ou que tá mandando esse sol e não vem chuva nenhuma. Então a gente começa a ter aí o surgimento das primeiras crenças, né? Surgindo essas primeiras crenças, o ser humano ali vai começar a criar as primeiras espécies de rituais e de determinados acordos para serem feitos com esses seres, né?
que manda o clima, que manda isso tudo, tá? É, o que vai acontecer? O homem ele começa a representar a si mesmo nas cavernas, porém sem muito realismo. Tá? O realismo ele ainda continua presente na representação dos animais, certo? A gente começa a ter também as primeiras guerras. Como assim? Se a gente tem esse homem deixando de ser nômade, estabelecendo residência, né? Plantando, colhendo, domesticando animais, a gente tem um grupo ali num determinado lugar. De repente, chega um outro grupo lá de longe e começa a espiar aquilo ali e pensa, ó, aquilo ali é bom para aquele lugar é bom para viver, né? E aí eles vão atacar. Então a gente começa a ter as primeiras disputas por terra, por animais, tá? Por mulheres, né? Que a mulher aí é a que é a dona da reprodução, da fertilidade. Então isso tudo começa a acontecer. A gente começa a ter também os primeiros acúmulos de posse, né? Também a hierarquia começa a surgir nesse momento, tá? Vão ter determinadas pessoas que vão começar a ser responsáveis por esses acordos e essa comunicação com esse ser que manda o raio, que manda o sol e que manda a chuva, tá? Então, primeira teoria do surgimento dos nurags, tá? Não era moradia. Se fosse moradia, a gente ia encontrar vários nurags juntos ali formando uma pequena aldeia. E não, né? A gente tem poucos nurags e sempre em lugares distantes uns dos outros. Então, a primeira teoria é que servia para um membro do grupo subir aqui em cima e poder visualizar mais fácil tudo ao redor para poder ver se não tinha ninguém se aproximando, né? Algum inimigo. A segunda teoria é que aqui dentro servia para fazer espécie de rituais e enterrar mortos, tá? O ser humano, ele enterra os seus mortos já desde o Paleolítico, certo? Essa importância, né, de enterrar o corpo, de ornamentar esse corpo, essa importância ela já existe há muito tempo, tá? Outro tipo de construção que a gente vai ter, né, a gente vai ter, essa é a mais famosa construção na Inglaterra, né, o Stonehenge. E o que vai acontecer aqui, né? Qual a teoria para esse tipo de construção? Se a gente tem, né, essa necessidade de fazer acordo, né, acordo com esse deus ou com esses deuses que manda o sol, que manda a chuva e o raio, começa a desenvolver a teoria de construções feitas para homenagear esses deuses, tá? Outras teorias também vão sugerir, essas pedras no caso, elas pesam toneladas, tá? 3, 4 metros de altura, então se você buscar na internet vai ter um monte de teoria maluca de como que isso foi construído. Uns vão dizer que foram gigantes, outros vão dizer que foram extraterrestres, tá? A gente não tem muita certeza de nada, tá? Mas o que a gente tem de teoria mais aceita é que eram construções para homenagear os deuses. Neste caso aqui, o deus Sol, tá? Porque quando o Sol bate, né, tem toda uma espécie de iluminação específica que vai acontecer entre essas pedras, tá? Esse tipo de construção aqui, a gente vai ter, vão ser encontradas construções também mais baixas do que isso, né? Porque isso aqui a gente tem 3, 4 metros de altura, tá? Uma teoria muito bem aceita é que esse tipo de construção, esse formato de mesinha, né, com essa pedra por cima, era usado para fazer sacrifício, tá? E aí pode ser sacrifício animal, sacrifício humano. E a gente pensa, nossa, que coisa louca, né? Só que isso, gente, não tá muito distante do que a gente faz hoje, não. Claro, né? Hoje a gente não sacrifica humanos, né? Mas se você for parar para pensar, a gente, né, no caso para quem se alimenta de carne, a gente tem uma alimentação específica no Natal, né? Tem o peru, né? A gente tem uma alimentação específica ali na Páscoa, né? O pessoal come mais quando é época de quarentena, Sexta-feira Santa, o pessoal come o quê? Come peixe, come bacalhau. Então ali, de certa forma, às vezes nem é muito consciente a gente faz isso, é uma espécie de ritual, tá? Tem um animal específico para a gente oferecer, para a gente consagrar, depois a gente se alimenta daquele animal. Então, pessoal, isso não está muito distante da gente, né? O diferencial aqui naquela época, o que vai começar a surgir?
sacrifícios para fazer acordo com esses seres do além, né, que manda no clima. Porque o homem ele já domina a agricultura. Ele já domesticou o animal. O que que ele não domina? O que que ele não tem controle? Do clima, tá? Até hoje, né? A gente não controla o sol, a gente não controla a chuva, né? De forma indireta, a gente, quando a sociedade ela vai se industrializando, isso vai influenciar o clima, mas não é um controle que a gente tem, né? Não é algo que a gente domina, tá? Para reforçar que essa coisa de sacrifício também não está muito distante, quando a gente vai olhar algumas histórias bíblicas, por exemplo, os judeus, né, eles faziam sacrifícios de animais para perdão de pecado, né? Então aí, né, a gente já vai vendo que não está muito longe assim da gente, né? Crença cristã, a gente tem a Santa Ceia na crença cristã, então você oferece ali o pão, né, o vinho e depois consome aquele alimento. Então, gente, não está muito distante da nossa realidade. A gente tem muito ainda dos nossos antepassados aqui. Com o passar dos séculos, a gente só vai modernizando, né? A gente vai repaginando. Então, beleza, pessoal. O que vai acontecer também? O homem está evoluindo, certo? Agricultura, domesticação dos animais, representação artística ali da rotina, do que ele vive. E daí, pessoal, a gente vai ter umas teorias também a respeito de dança e música. O que vai acontecer? Foram encontrados também espécies de instrumentos musicais primitivos, né? Então a gente tem alguns ossinhos que são encontrados com furinhos, né? Como se fossem espécies de flautins, flautas, pífaros, né? Então são aí os primeiros antepassados dos instrumentos musicais. E aí a gente pensa, né? Que tipo de música era essa? O homem, ele está criando também consciência da própria voz, tá? Então, na necessidade, o homem ele aprende a fazer o quê? A imitar um animal, tá? A imitar um pássaro, o grunhido, o rugido ali de um animal, um som da natureza. Atrelado a isso, alguns movimentos corporais, tá? Que consequentemente vai acompanhar essa necessidade de imitação da natureza. Quem lembra aí como que a gente chama a imitação da natureza? A gente chama de mímese ou mimesis, tá? Alguns livros ainda vão chamar de mímese ou mimese, certo? O que vem a ser isso, né? Essa imitação da natureza, ela surge da necessidade do homem de sobreviver, tá? Então ele vai imitar sons da natureza, vai imitar animais, certo? Então a gente tem aí o surgimento dos primeiros sons que o homem começa a reproduzir não só com a própria voz, mas com instrumentos que ele vai fabricar. O uso de madeira e couro de animal esticado sobre a madeira, como uma certa espécie aí de tambor primitivo, tá? Isso tudo vai atrelado aos movimentos corporais, a gente tem o surgimento da dança primitiva. Gente, isso ainda não é com consciência, tá? Então, o ser humano ali, os grupos, eles não estão refletindo sobre aquilo, tipo, nossa, estamos fazendo arte, né? Estamos nos expressando. Não, isso tudo está atrelado à necessidade de sobrevivência e a necessidades ritualísticas, certo? Então, atrelado a isso, o surgimento das primeiras crenças, homenagem aos deuses e assim por diante. O que a gente vai ter também? Uma espécie de teatro primitivo. Porque ao fazer essa imitação dos animais, da natureza e posteriormente imitação uns dos outros, né, isso é considerado uma espécie de teatro primitivo. Se você for pesquisar a história do teatro, o que a gente tem teoricamente é que o teatro surge muito depois, lá na Grécia Antiga, no período helenístico, que é quando os gregos, para homenagear o deus Dionísio, para agradecer a boa colheita de uvas, eles se embebedavam com vinho, começavam a brincar, imitar uns aos outros, imitar os líderes políticos, fazerem sátira. Então daí a gente vai ter, né, oficialmente o surgimento do teatro. Tá? Mas já na pré-história a gente pode considerar que a gente tem uma espécie primitiva de teatro que vai nascer dessa imitação da natureza, que a gente vai chamar de mímese, certo? O que vai acontecer também, né? Quando a gente começa a pensar em pré-história no Brasil, né, a gente não tem tanto registro assim, né, mas tudo vai estar atrelado à arte indígena,
né? A gente vai ter o paleoíndio, né? Quem que é esse paleoíndio? É esse índio primitivo, né? Que está aqui ainda muito antes dos europeus, dos portugueses chegarem aqui, tá? Então, o que que a gente vai ter de arte paleoindígena e arte indígena, né? A gente vai ter a cerâmica marajoara, tá? Olha que perfeição. Claro que essa produção aqui é mais atual, lógico, né? Mas o trabalho do indígena, não só o indígena brasileiro, mas o indígena latino-americano de um modo geral, ele já trabalhava com a cerâmica, ele já dominava essa arte. Olha a perfeição do trabalho, né? A perfeição do desenho, da pintura feita por cima, tá? A cerâmica marajoara, ela é famosa até hoje, tá? A gente tem um trabalho artesanal muito rico no Brasil, né? Muitos índios eles fazem esse tipo de trabalho para poder vender para os turistas, tá? Mas isso já está presente, ó, há muito tempo. O que que a gente vai ter também? O trançado, a cestaria, né? Olha só que perfeição também, né? Todo um trabalho artesanal, manual. Claro, também utilitário, tá? Atrelado ao utilitário, apesar que hoje, quando a gente adquire uma peça dessa, a gente adquire mais para fins decorativos, né? Mas percebam como tudo é feito para fins utilitários, tá? Atrelado a ritual, atrelado à necessidade de sobrevivência, atrelado a necessidades cotidianas, certo? A gente vai ter também a pintura corporal indígena, tá? Essa pintura corporal, então percebam, a gente já tem aqui também um homem pré-histórico que faz representação nas cavernas, certo? Além disso tudo, a gente tem todo um trabalho ritualístico, artístico feito na pele, tá? A pintura corporal indígena, ela vai ser usada para fins ritualísticos, tá? Não é mero ornamento, certo? Também para identificar a qual tribo você pertence, então cada tribo vai ter sua pintura específica, certo? Os seus símbolos específicos, né? A gente também tem o trabalho com a plumagem, né? O uso de pena de aves para poder fazer cocar, acessórios em geral, tudo também atrelado a rituais, tá? Não é somente para fins estéticos, né? Para colocar na lança, né? Na flecha. Olha só que riqueza, né? Cultural, riqueza estética, apesar que não era ainda essa intenção, né? Estamos ficando belos, estamos nos ornamentando, estava muito atrelado a ritual, tá? Então cada tribo vai ter a sua plumagem específica, a sua pintura corporal específica, tá? O seu trançado e a sua cestaria específica, cada tribo, né, vai ter o seu ali. A gente não tem tanto registro assim, infelizmente. Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, eu falei no começo desse vídeo. Quando a gente estuda história da arte, e isso vai valer para pré-história até ali meados do século XX, tudo que a gente tem, pessoal, é uma visão muito eurocentrizada, né? Eurocêntrica, europeia. É a visão do colonizador, porque pensa, o europeu ele saiu da Europa no período das grandes navegações, descobrindo outros mundos, né? E ao descobrir esses novos mundos, o que ele vai fazer? Ele vai colonizar, ele vai saquear, ele vai matar, ele vai impor a crença religiosa dele, ele vai impor o padrão de beleza estético dele. Então isso nos influencia até os dias de hoje, né? Hoje a gente está desconstruindo muitas coisas, né? Mas até, por exemplo, quando a gente começa a ter as vanguardas europeias no início do século XX, a gente ainda tem essa influência, né? A influência europeia que vai chegar nas Américas, né? Vai nos influenciar, mesmo que depois a gente constrói o nosso próprio padrão de beleza, né? Mas a gente tem essa visão do europeu, né? Primeiramente. O que vai acontecer? Eu falei para vocês que o que a gente conhece de arte rupestre começa a ser descoberto ali no século XIX. E aí, o que vai acontecer? Essa descoberta vai influenciar até mesmo os movimentos artísticos que estão acontecendo naquele momento, tá? Então, a gente vai ter um movimento chamado arte primitiva ou primitivismo, tá? Que vai ser uma tendência na arte, né? Esse retorno ao primitivo. Vou dar um exemplo. A gente tem um artista chamado Paul Klee, tá?
que o Paul Klee vai fazer? O Paul Klee, ele pertence a vários movimentos, tá? O Paul Klee tem trabalhos no cubismo, tem trabalhos no expressionismo, tá? Mas um dos trabalhos dele, onde ele teve muito destaque, foi na arte primitiva, né? Na arte primitivista. Olha só, parece aqueles bonequinhos de palito que a gente começa a fazer quando não sabe desenhar, né? Olha só como tudo é muito esquematizado, né? Muito assim, não tem muita riqueza de detalhes, né? Esse tipo de arte ganhou o coração desse movimento neste período. Porque quando você, né, pensa, você descobriu uma caverna, uma gruta. Aquilo foi um achado, tá? Para a época, né? Assim como no século XIX, início do século XX, a gente começou a ter as primeiras grandes descobertas do Egito Antigo, isso vai influenciar a arte também, vai influenciar inclusive a moda, né? Outra obra do Paul Klee, tá? Eu quero que vocês façam esse exercício visual, né? De fazer uma comparação com a estética primitiva do que foi descoberto nas cavernas, né? Tenta fazer uma comparação, buscar uma semelhança, né? Então a gente tem essa tendência primitiva na arte no século XIX, tá? Com influências dessas descobertas, certo? Gente, então resumindo muito, tá? Isso foi só um resumo. Eu mandei alguns vídeos para vocês assistirem sobre arte rupestre com mais riqueza de detalhes e de imagens, tá? Então, isso que eu tô fazendo aqui é um resumo, tá? Só tentando destacar o principal, certo?